Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando, porque para quem já chegou, tá vendo até um cenário aí diferenciado, bastante, né? Várias leis aqui da geometria funcionando e vocês não estão, né? Talvez não estão percebendo. Mas enfim, o livro aqui é o livro, no caso, é um artigo clássico, antigo, do Kozelik, Reinhard Kozelik. Talvez seja para mim, pelo menos assim, né? Não é o principal, não. Não é que ele não seja o principal, mas com certeza é um dos principais, assim, um dos grandes teóricos da história. E tem muita gente fazendo boa teoria, né? Mas o Kozelik realmente é um cara espetacular. Bom, e aí ele vai falar sobre a indigência teórica da ciência histórica, ou seja, sobre a importância do estudo da teoria na história. Esse artigo está publicado aqui no Brasil no livro chamado Extratos do Tempo, Estudo sobre História, da editora Contraponto, em parceria aqui com a editora da PUC Rio. Bom, três pontos principais, né? O primeiro ponto, que é o último que ele trata no artigo, mas é fundamental, assim, principal, quando ele está falando do papel do historiador, o papel da história como ciência, que é o papel político. Ele vai falar, por exemplo, no bloco comunista, como eles estão sempre tentando aliar a teoria com a prática, né? E aí, ou seja, o papel político da história. Segundo ponto, né, que é decorrência desse, é o papel didático da história. Em termos positivos, o que ele está falando aqui, se aceitarmos o desafio da exigência de teoria, resultarão consequências didáticas que a chamada didática não é capaz de encontrar por conta própria. Ou seja, se a gente, como professor, como historiador, enfim, ou quem está trabalhando com a história de qualquer maneira, criticar os próprios pressupostos da história, ou seja, eu tratar ela como teoria, ajuda na própria didática. É isso, ponto político, ponto didático e o ponto, vamos dizer assim, epistemológico. O que é a teoria da história? O que é a teoria da história? Onde se posiciona a teoria da história? A teoria da história se posiciona como um saber de fronteira. Se eu falei no outro vídeo, né, sobre a possível leveza da teoria, alguma coisa desse gênero aí, que, enfim, você tem, no caso, o historiador trabalhando com seus documentos, você tem, no outro caso, no outro momento, dialogando, né, com o pessoal do campo específico, história econômica, história social, história política, história intelectual, o que seja, né, às vezes esses campos também se entrelaçam. E o terceiro momento, quando você começa a fazer teoria propriamente dita, você expande, sai desse domínio da historiografia propriamente dita e vai conversar com outras ciências. E aí o Kozelik começa o artigo falando que a distinção clássica do século XIX entre ciências humanas e ciências da natureza, isso aí caiu por terra, e as antigas, as chamadas ciências da natureza, usam muito a história, historicizam o seu trabalho, mas nem por isso elas usam os trabalhos do historiador. E o historiador também não dialoga com essas ciências. Ou seja, o historiador acaba ficando num duplo esquecimento, vamos dizer assim, num duplo isolamento, mas acho que é mais adequado, né? Um duplo isolamento. E aí, ou seja, a consequência ele vai falar, pô, o historiador realmente, né, é alguém que acaba por conta própria até, né, por essa indigência teórica, se colocando à margem dos debates da sociedade, dos debates da ciência, dos debates da política, dos debates pedagógicos, educacionais, da cultura de um modo geral. Acho que esses são os três pontos, né, fundamentais aqui desse artigo.
Eu vou ler um trechinho, né? Eu gosto de ler Ele fala que a história em si, né? Essa expressão de história em si, é a história por excelência, diz da indigência da teoria da história, porque realmente quem faz a história como tal, enquanto tal, ela é o cara que não é teórico, né? Ou seja, para aumentar essa noção de isolamento. E eu acho que esse texto aqui, como ele está falando do lugar que o historiador ocupa, né? Pode ter uma articulação clara com a operação historiográfica do Michel de Certeau, que é exatamente historicizando, problematizando o lugar do historiador. Ou seja, quando você vai questionar aquela história contada, você tem que questionar o lugar ocupado por aquele que contou a história, né? Então, esse lugar é um lugar de muita pobreza, de muito isolamento, de muita indigência, vamos dizer assim, indigência teórica, mas que leva a uma indigência com consequências amplas. E aí, se o cara é professor, você está numa situação de isolamento, numa situação rebaixada, você imagina o papel social que você desempenha enquanto professor, né? Eu acho que, cara, assim, esse texto, né, é muito interessante, tem muitas coisas. Claro, né, se você vai ler hoje esse texto, o texto antigo, você pode pegar e falar, não, eu quero usar a bibliografia atualizada, tem que ter 5 anos aí, né, produção e tal de 5 anos, mas esse aqui é um texto de referência, você pode, enfim, ver, tentar extrair o que tem de melhor. Eu acho que eu não vou fazer uma leitura tão fechada, tão cerrada assim, sobre a indigência histórica, mas, enfim, ele vai se contrapor, que é algo clássico aqui, já falando do contexto alemão, do contexto dele, né, ao Heidegger, né, o Heidegger é o cara, ele começa a fazer a teoria mesmo, né, o que ele chama de metaciência da história, que não investiga o movimento, mas a mobilidade, não a mudança no sentido concreto, mas a mutabilidade. Porra, é um alemão, né, germanizando a porra toda. Muitos critérios formais de ação e de sofrimento histórico servem para decifrar a história de modo atemporal. Ele está tentando decifrar a história de forma histórica. Olha só que bacana, né, cara? Num sentido transversal à própria história. Lembro-me aqui, senhor e escravo, amigo e inimigo, ou a heterogeneia dos fins, ou as relações mutáveis de tempo e espaço em vista das unidades de ação e do potencial de poder, ou o substrato antropológico da mudança política geracional. E poderíamos ampliar a lista dessas categorias. Quando ele fala dos conceitos sintéticos assimétricos, enfim, é mais ou menos isso que ele faz, é um artigo que está em outro livro dele, né? Ele só tem vários ensaios, assim, muito mais ensaios, ele só tem a tese dele de doutorado, que é Crítica e Crise, publicada como livro fechado, o resto são todos ensaios. Então isso aqui é uma luta dele, né? Essa questão da historicidade da historicidade, ou seja, uma pegada transversal. Ele está brigando com o Heidegger também, que esse livro começa com as discussões dele com Gadamer, que é um fenomenólogo também, que está na sequência do Heidegger, e ele vai falar que o Heidegger, vou pegar aqui. Já em Ser e Tempo, ele abstrai quase completamente a história. A historicidade é uma categoria da existência humana, mas sem abordar estruturas interpessoais ou supra-individuais. Ou seja, o ser para a morte, o que interessa é eu com a minha morte, eu com o meu ser para a morte, eu indo para a morte, sem tantas relações com os outros. Diante da temporalidade da história, Heidegger aponta o caminho da finitude da existência, mas não prossegue nele. Por isso, por trás do uso da fértil categoria da historicidade, jaz, de um lado, o perigo de uma ontologia transhistórica da história, ou seja, não é exatamente isso que ele está falando quando ele está falando de a historicidade, de metaciência da história, e de outro, na aplicação da filosofia de Heidegger à história, onde a filosofia passa a adquirir um tom escatológico como história do ser. Não por acaso transparecem esquemas históricos filosóficos tradicionais de declínio e de ascensão. Então, enfim, não é isso que ele está buscando, declínio e ascensão, mas as condições de possibilidade da história em si, também da ciência da história em sentido mais estrito, ou seja, buscar essas condições de possibilidade seria se colocar nesse lugar
anterior ao surgimento de toda e qualquer história, ou seja, buscar essa meta-história, meta-ciência. Bom, de qualquer maneira, ele vai voltar aqui ao ponto de sempre dele, né? Que entre 1750 e 1850 ocorreu uma desnaturalização da antiga experiência do tempo, né? O lento desaparecimento de conteúdos de significados aristotélicos que ainda remetiam ao tempo histórico natural, repetível e, portanto, estático, é um indicador negativo de um movimento que pode ser descrito como o início da modernidade. Desde mais ou menos 1770, palavras antigas como democracia, liberdade e Estado designam um novo horizonte de futuro que delimita de outra forma o conteúdo do conceito. Topoi tradicionais adquirem conteúdos de expectativa que antigamente não lhes eram inerentes. Um denominador comum do vocabulário político-social é o surgimento de cada vez mais critérios de movimento. A grande fertilidade dessa antecipação heurística se revela numa série de artigos que destacam os conceitos de movimento, como, por exemplo, progresso, história ou desenvolvimento. Apesar de antigo, trata-se praticamente de neologismos que adquirem um coeficiente temporal de transformação a partir de 1770. Isso representa uma grande motivação para ler e investigar também outros conceitos da língua política sob o aspecto de seu possível caráter de movimento. A hipótese de uma desnaturalização da experiência histórica do tempo, que influi na semântica político-social, configura-se pelo surgimento da moderna filosofia da história, que se apropria desse vocabulário. Ele está falando aqui, né, do fim da história magistra vitae, a história como mestra da vida, uma naturalização como se a história fosse repetível. Você tem que repetir os grandes feitos, ou também as grandes catástrofes podem se repetir. Esse é um ponto, né? A história com H se torna uma histórias, né? Histórias com H minúsculo, são várias, no singular vai para o plural. No século XIX, né, são as histórias dos estados nacionais, já tem aí uma fragmentação da história. Depois, nessa fragmentação, ela tende, né, ela cada vez aumenta mais, ou seja, você tem múltiplas histórias acontecendo. Esse bloco único, vamos dizer assim, que ainda permanece ainda no início da modernidade, né, no Reforma, Renascimento, etc., Descobrimento. Você tem um horizonte escatológico aí que ainda coloca a história como modelo, né, a história antiga como modelo. Isso acaba de vez aí no século XVIII para o século XIX. Ou seja, isso aqui é uma coisa, enfim, clássica aqui do Koselleck, horizonte de expectativa, espaços de experiência, né, que se multiplicam, não necessariamente conversam entre si. Então a teoria da história também serve para fazer essa história das histórias. Ou seja, a história das histórias é o que unifica essas diferentes histórias. E não é só unificar, de criar um épico, uma coisa linda, maravilhosa, mas é de problematizar, implicar, né, colocar junto, né, e aí, enfim, extrair as consequências disso tudo. Na pesquisa empírica, olha só podemos introduzir categorias como as propostas por Brodel se tivermos certeza do significado teórico daquilo que pode ter certa duração. Ou seja, o historiador tem que abordar algo que realmente dure, que tenha consistência, senão ele está falando com coisas que vão sumir, né, com o vento, com o tempo, passar do tempo. Caralho. A porra de um texto, a cronologia natural, né, enfim, a cronologia natural da natureza, dos tempos, enfim, da história em linha reta, ou também dos modelos, como lembro Walter Benjamin falando de experiência, de transmissão da experiência, isso é comum nesse modo antigo, né? E ele vai falar que agora precisamos aprender a descobrir a simultaneidade do assíncrono em nossa própria experiência. Vai falar inclusive dos países chamados
subdesenvolvidos, como é que existe o subdesenvolvimento no meio do desenvolvimento, ou seja, isso aqui, né? Ou seja, para falar nesses termos da história econômica ou da economia, é para lembrar aí da teoria da dependência, né? Como é que se forma essa superexploração da força do trabalho, essa dependência no meio do desenvolvimento capitalista mais avançado. Exatamente, é uma teoria que explica, ou procura explicar isso. Bom, então peguei aqui o básico. Ah não, tem um trecho que é muito interessante, que ele fala que toda a história ela tem, sei lá, uma causa final, um porquê que implica uma intenção, bababá. Ou seja, o papel de quem está escrevendo a história, né? Ele nunca retira a subjetividade dessa pessoa que está escrevendo a história. É impossível tirar isso. Enfim, são algumas páginas aqui ele detalhando, ele fala de uma maneira muito particular, muito especial, assim, específica, muito bacana. Não vou retomar isso para não fazer um vídeo muito longo, mas ele vai colocar como uma fatalidade você não conseguir tirar a teleologia, ou seja, os fins objetivados, né, que se quer alcançar. Você tirar essa intencionalidade ou esse ponto de vista, esse perspectivismo, mas você só sai da armadilha do perspectivismo com a proliferação de perspectivas. Isso é bem nietzschiano também, né? Bem interessante. E se você está considerando a intencionalidade, a perspectiva, enfim, até a teleologia, está considerando todos esses fatores humanos, você está fazendo uma história política. História política, que é uma história, na prática, uma história didática. E, no outro lado, então, você tem um tripé da teoria, como fronteira, como diálogo com outras áreas do saber. Você tem a questão do prognóstico, de saber onde você está, então, nessas áreas, nessa sociedade que você habita, e como isso está vinculado à sua prática enquanto historiador, geralmente uma prática enquanto professor, né? Esses três tripés aqui. Então fechamos o texto. Muito importante, muito legal, muito bacana, tanto para historiadores já, ou para quem se interessa pela história de um modo geral, não necessariamente pela ciência da história, pela historiografia, pelos profissionais do ramo, mas pela história, né? Enquanto uma bela ciência. É um texto aí indicado. É isso. Valeu.